Vim aqui para nossa sessão de quarta, né? E nosso assunto hoje é um assunto bem delicado, assim. A gente vai falar de relações familiares. Várias pessoas sinalizaram para mim aqui que essa é uma questão para elas, né? Especialmente a família de origem, né? A família lá, pais, irmãos, né? Ou outras pessoas que sejam bem próximas ali desse núcleo familiar. Então, assim, eu quero que a gente pense em algumas coisas para a gente começar a conversa, né? Tem alguns pontos que eu acho que são importantes. Um primeiro ponto é a questão cultural. Aqui no Brasil a gente tem o costume de estar sempre muito misturado com a nossa família, né? E já é tão natural nosso, né? De tipo, encontrar final de semana, ligar todo dia, né? Que a gente acha que isso é assim com todo mundo, né? E não é, né? A gente vê aí em outras culturas, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A gente até vê em filme, em série às vezes, né? Assim, a pessoa vai encontrar com os pais ou com os irmãos, assim, 2 vezes por ano, né? Que é no Dia de Ação de Graças e no Natal. Não tem essa convivência tão grande com a família de origem como a gente tem aqui, né? Fora, por exemplo, né? Que lá fez 18 anos, tchau, vai estudar, né? Vai para uma universidade, se der bem longe de casa, para poder cortar esse cordão mesmo e a pessoa ser mais independente, né? E aqui no Brasil, eu estava lendo aqui que fizeram uma pesquisa que no ano passado, assim, de 4 jovens, um mora com os pais até os 34 anos de idade, né? Que já é uma idade mais avançada, assim. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, né? E aí eu acho que isso, né? Essa nossa questão de tá todo mundo muito presente ali, né? Tudo muito propicia essa mistura, sabe? Essa mistura de relações aí. E aí a gente vai para um segundo ponto, né? O que acontece muito, que eu vejo muito, é uma mistura, uma simbiose às vezes das relações familiares, né? Assim, é a gente se sentir responsável de alguma forma pelo problema que não é nosso, que é de alguém da nossa família, né? Então, assim, se o seu irmão tá com algum problema, eu não tô falando pra você não ser empata, né? Não ser uma pessoa empática ali e tentar ajudar da forma que der, mas não de viver aquele problema pelo seu irmão, ou pela sua irmã, ou pelos seus pais, né? Assim, a gente enxergar as pessoas da nossa família como adultos capazes de resolver os próprios problemas é um ponto muito importante, né? Porque, assim, muitos de nós nos colocamos numa situação aí de salvador, né? Então, assim, tem sempre um salvador na família, né, gente? Como tem sempre uma vítima na família. Então a gente pode cair muito nesses jogos psicológicos, sabe? Então, assim, a gente se sentindo responsável pelas outras pessoas da família, a gente corre o risco muito grande de pescar aí, né? Tem sempre a isca, né? Que alguém joga lá. De ser aquela pessoa que é mais problemática, ou que tem, é o irresponsável com dinheiro, ou é a pessoa que vai estar sempre se metendo em roubada, né? E aí tem várias pessoas que vão lá morder a isca de, não, então eu tenho que salvar, né? Então eu tenho que ajudar. E aí eu não tô falando, né, gente, lógico, né, quando são pais idosos ou alguém que esteja passando por alguma situação, né, de saúde e tal, uma coisa mais, né, que a pessoa não esteja em condições de fazer por ela. Não é isso, né? Eu tô falando quando você vê que a pessoa tem plenas condições de fazer alguma coisa como um adulto, né, responsável, e que tem, assim, oportunidade de crescimento, né? Todo mundo tá aqui para se desenvolver de alguma forma. Então, assim, se você se misturar e quiser resolver os problemas pelos outros, né, seja a sua família ou não, você tá interferindo no processo de crescimento daquela pessoa, né? Então, assim, isso é um ponto pra gente olhar com cuidado, né? Com carinho. E outra coisa, assim, muitas vezes também fica trocado aí os papéis, né? Assim, a gente sabe que, até na constelação familiar, né? Os pais dão para os filhos, tá? E isso, o pai e a mãe cuidam dos filhos. Não é o contrário, né? E eu volto a dizer, né? Isso na maior parte da vida. Lógico que tem um momento lá na frente, quando seus pais estão, né, muito idosos ou precisando de algum cuidado extra, lógico que você pode inverter isso. Mas, assim, de forma geral, quem cuida dos filhos são os pais. Os pais podem dar para os filhos recebem.
Mas assim, o que a gente vê muito é isso inverso, né? São filhos se tornando responsáveis pelos pais, querendo cuidar dos pais, né? Como se os pais não fossem capazes, não fossem pessoas adultas responsáveis pela própria vida. Né? E quando a gente se coloca nesse lugar aí de salvador, né? E aí você vai poder, né, querer ser salvador da sua mãe, você vai querer ser salvadora da sua irmã, do seu irmão, aí você começa a se misturar demais e aí você acaba perdendo o seu lugar aí, né? Então, a relação entre irmãos, por exemplo, é uma relação horizontal, tá? Tipo, ninguém tá acima de ninguém. Irmão não tem que ser responsável pelo outro irmão. Né? Então, assim, são adultos. Então, assim, a gente entender, gente, isso, olhar para outra pessoa, né? Ah, é da minha família, então eu tenho que ajudar, você não tem que nada, né? Aquilo que a gente falou, assim, se a pessoa é adulta, né, tem capacidade intelectual, tem capacidade física, aquela pessoa tem que ser autorresponsável, né? Quando a gente fica querendo se responsabilizar pelo problema dos outros, seja da sua família ou não, você está ocupando um lugar que não é seu, sabe? Assim, você está interferindo no crescimento do outro, né? E aí isso aí você pode ficar viciado em resolver o problema de todo mundo e esquecer de olhar para você, que é um grande risco também, né? Então isso também é um ponto muito importante, assim, né? Olhar com essa horizontalidade. E outra questão que eu acho que é importante é a gente perceber que, assim, pais, irmãos, tios, primos, assim, também podem ser pessoas tóxicas, né? Nem sempre, né? Nem sempre não. Não é porque é mãe que ela é uma pessoa que é maravilhosa e que é uma pessoa super do bem e que vai ser... né, que não vai ter nenhum tipo de transtorno psiquiátrico ou psicológico. Pessoas que têm problemas, né, assim, às vezes pessoas muito tóxicas, podem ser pais, podem ser irmãos, podem ser primos. E às vezes quando a gente enxerga essa toxicidade, né, em pessoas muito próximas, assim, é muito difícil pra gente, né, primeiro admitir isso, né, que assim, que essa pessoa porque a gente tem um ideal, né, a gente tem aquele ideal aí de, porque a relação entre irmãos tem que ser assim, né, e você pega sempre um exemplo de alguns irmãos que você conhece, que são super amigos e que se dão super bem, e aí você fica com aquele ideal lá, né, e a mesma coisa com os pais, né, não, porque a minha relação com a minha mãe tinha que ser igual a da fulaninha com a mãe dela, né, que é aquela relação de amizade, e cada um vai idealizar de um jeito, tá? E aí, assim, a gente fica querendo sempre, a gente cria uma expectativa de que a nossa relação, por mais que a gente já tenha tido 1000 provas de que a nossa relação não vai ser daquele jeito, a gente fica sempre numa expectativa de que um dia pode vir a ser, né? E é uma esperança quase infantil mesmo, né? Eu acho que por isso que, assim, as relações familiares são as mais difíceis da gente mudar o padrão, né? Nosso padrão de resposta, assim, porque a gente tem sempre uma grande expectativa, né? E aí a gente olhando lá pela Gestalt, né, mesmo, tipo, ninguém veio ao mundo para satisfazer as expectativas de ninguém, né? E assim, muito provavelmente você vai se decepcionar, né? Então, esses pontos aí, gente, a gente tem que pensar assim, você não precisa ser salvador de ninguém, né? As relações não tem que ser, né? Você não precisa estar tão misturado com todo mundo. Se você percebe que alguma relação familiar sua não te faz bem, né? E se você já está cansado de perceber que sempre que você encontra com aquelas pessoas, você fica mal ou te traz sensações muito ruins, assim, você não é obrigado a conviver com essas pessoas, né? Assim, você não tem que se obrigar a nada. Lógico que é muito complicado romper relações familiares, né? Por todas as questões que todo mundo já sabe, assim. Mas você pode ter um afastamento emocional de alguma forma, sabe? Assim, isso é uma forma de proteção. Você não tem que ficar ali se sujeitando a tudo, né? E às vezes de pessoas muito tóxicas que são da sua relação familiar, só porque são da sua família,
né? Então, assim, a gente não tem que nada, a gente não tem que se sujeitar a nada disso, né? A gente pode se preservar, a gente deve se preservar. Você pode encontrar lá socialmente aquelas pessoas e falar sobre assuntos aleatórios, claro, pode, né? Até é o que né, a gente espera, né, de alguma forma, mas assim, você não é obrigado a nada disso, sabe? Você não é obrigado a se envolver demasiadamente, pelo contrário, né? Assim, é importante que tenha aí, especialmente, né, da vida adulta, aí, que tenha um corte, sabe? Assim, quando a gente fala que tem que cortar o cordão umbilical, né, em relação aos pais, e às vezes você tem que cortar o cordão umbilical com várias pessoas da família, sabe? Não tem que ter. E aí, quando tem uma vítima na família, né, ou alguém que se coloca nesse papel aí de vítima, a gente sempre morde essa isca aí de querer cuidar, de querer fazer pela pessoa, né? Acho que é isso. Assim, não caia nisso, né? Assim, que cada um seja responsável. E se as relações familiares forem positivas, forem leves, se colocar a gente para cima, né? Assim, se forem ajudar no nosso crescimento, nossa, bom demais, né? Que ótimo. Mas se não forem, assim, não tem problema de ter um afastamento emocional. Você não precisa estar misturado com todo mundo. Né? Tem uma frase que eu já vi várias vezes, né? Os problemas da sua família não são seus. E não é egoísmo pensar assim, não. Tá? É questão de saúde mental. Cada um é responsável por si. Autorresponsabilidade. Tá bom? É isso. Falei bastante. Fico aqui aguardando os comentários de vocês. Se alguém discordar de alguma coisa, por favor, se concordar também, pode me falar, pode dividir comigo. Tá? A gente vai trazendo aí depois mais assuntos que sejam interessantes e que possam, de repente, trazer reflexão, né? Sobre tantas questões aí da nossa vida. Tá? Um beijo.